Beleza? Vamos mergulhar de cabeça nesta análise e desvendar a estrutura genial, super densa e, vamos ser sinceros, frequentemente mal compreendida que o Thomas Hobbes criou para explicar a sociedade moderna. Sabe, quando a gente olha para as nossas instituições políticas, as leis, a polícia, a própria ideia de propriedade, a gente quase nunca para pensar por que, afinal de contas, a humanidade simplesmente aceita ser governada? Qual seria a alternativa a tudo isso? O pensador inglês do século XVII, Thomas Hobbes, não só fez essa pergunta, como deu a ela uma das respostas mais brutalmente lógicas da história da filosofia política. O que a gente vai explorar agora não é só uma teoria antiga empoeirada, tá? É literalmente o código-fonte de como o Estado moderno foi desenhado para funcionar. E para entender exatamente como a gente sai do caos total e chega na civilização, nosso roteiro vai seguir essa progressão lógica, de estado de natureza e a guerra de todos, passando pelo direito natural, o contrato social, a figura do Leviatã, até chegar na nossa noção de propriedade e liberdade. Ponto 1. O estado de natureza. A gente começa esse arco de resolução de problemas tirando absolutamente todas as regras, leis e tribunais da jogada. Hobbes convida a gente para um experimento mental radical. Como seríamos na nossa essência mais pura? E aqui de cara, a gente já precisa derrubar um mito gigantesco. Quase todo mundo já ouviu aquela frase famosa, o homem é o lobo do homem. A primeira coisa que vem à cabeça é que no estado natural seríamos bestas sanguinárias, selvagens agindo só por puro instinto ou sadismo, não é? Mas a verdade é bem mais complexa e fascinante do que isso. A grande sacada é que não somos vilões de filmes de terror, nós somos seres profundamente racionais. E por incrível que pareça, o problema central que Hobbes identifica é a nossa igualdade. A natureza fez todo mundo praticamente igual. Até a pessoa mais fraca fisicamente consegue dar um jeito de derrotar a mais forte, seja usando a inteligência ou juntando forças com outras pessoas. E é justamente essa igualdade que cria um perigo absurdo. Como todo mundo tem a mesma capacidade de destruir e a mesma esperança de atingir os mesmos objetivos, a gente se torna concorrente. Isso não gera uma selvageria irracional, mas sim uma paranoia perfeitamente racional e muito, muito defensiva. O que nos leva ao ponto 2, a guerra de todos. Hobbes mapeia com precisão cirúrgica 3 motivos principais para toda essa discórdia. Primeiro, a competição pura e simples, que faz a gente atacar para conseguir recursos ou terras. Segundo, a desconfiança, que é a busca por segurança. Imagina só, se existe o risco de um vizinho atacar a qualquer momento, a atitude mais racional de todas é atacar primeiro, certo? O ataque preventivo vira a única defesa real. E terceiro, a glória, onde os conflitos estouram por pura reputação. Ou seja, sobreviver na natureza praticamente te obriga a atacar os outros por antecipação. E Hobbes muda completamente o que a gente entende por guerra aqui. A guerra não é só o campo de batalha, não é só o derramamento de sangue rolando solto no momento. É a disposição constante para lutar. Ele faz uma analogia perfeita com o clima. Quando a gente diz que o dia está chuvoso, não quer dizer que está caindo água sem parar a cada milissegundo, mas sim que existe uma forte tendência de que vai chover a qualquer hora. No estado de natureza, a guerra é exatamente isso, um clima perpétuo e exaustivo de ameaça. Ponto 3. Direito e lei natural. Chegamos num ponto de virada. Seres humanos racionais simplesmente cansam de viver com esse medo constante. A gente percebe que precisa desesperadamente de uma saída matemática para escapar desse inferno. E existe uma tensão enorme entre 2 conceitos aqui. O direito de natureza, que é a nossa liberdade absoluta de fazer qualquer coisa para sobreviver, até mesmo usar o corpo do outro se for preciso, e a lei de natureza, que é uma regra racional que proíbe a gente de fazer aquilo que destrói a própria vida. É basicamente a razão puxando o freio de mão do instinto de liberdade em nome da sobrevivência a longo prazo. Dessa tensão nasce a regra fundamental, o pivô de toda a teoria do Hobbes: procurar a paz e segui-la. Se a nossa razão manda a gente sobreviver e o estado de natureza é uma roleta russa contínua, então a razão obriga a gente a buscar a paz. Isso força a humanidade a tomar uma atitude drástica e abrir mão daquela liberdade absoluta. Ponto 4. O contrato social. Só que, como o próprio Hobbes diz, leis sem uma espada para forçar o cumprimento são só palavras ao vento, não protegem ninguém. Então a gente inventa uma solução mecânica. E olha, mais um mito que cai por terra agora. O contrato social do Hobbes não é um acordo entre o povo e o rei. É um pacto horizontal, feito estritamente entre os próprios indivíduos. Cada pessoa concorda em abrir mão do seu direito de se autogovernar com a condição de que todo mundo faça o mesmo, transferindo todo esse poder para uma terceira entidade. O governante não assina esse contrato, ele é consequência do contrato.
É nesse exato milissegundo jurídico que a multidão se funde em uma única pessoa e o Estado ganha vida. Hobbes chama essa criação colossal de Deus mortal. Abaixo apenas do Deus imortal, é a ele que a gente deve a nossa paz e a nossa defesa. A sociedade simplesmente não existia antes disso. Ela nasce junto com o Estado numa tacada só. 5. O Leviatã e o Soberano. E agora a gente encara de frente a consequência desse contrato, o Leviatã, a entidade aterrorizante criada justamente para manter a paz na marra. A lógica aqui é desconfortável, mas irrefutável. Lembra que o soberano nunca assinou o contrato? Pois é, se ele não assinou, ele não pode ser acusado de quebrar o contrato. O poder dele tem que ser absoluto e indivisível. Se o poder for dividido, a sociedade volta a brigar e a briga devolve todo mundo para aquele caos da guerra de todos contra todos. Então, na visão hobbesiana, tudo o que o soberano faz tem autorização do súdito. Reclamar do Estado é, no fundo, reclamar das próprias escolhas. Ponto 6. Propriedade, liberdade e medo. Para fechar o ciclo, a gente precisa olhar para como a vida real funciona sob a sombra desse gigante. Liberdade para Hobbes não é um direito moral lindo e poético. É de um pragmatismo assustador. Liberdade é só a ausência de impedimentos físicos. Se a pessoa não está fisicamente acorrentada ou presa numa jaula, ela é livre. Igualzinho a água que flui num rio até bater numa represa. Ou seja, você é livre para obedecer às leis ditadas pelo monarca simplesmente porque ninguém está te segurando fisicamente. É uma liberdade perfeitamente compatível com a submissão tal. E as nossas coisas, nosso dinheiro, nossa terra, isso aqui deixou a burguesia da época de cabelo em pé. Para Hobbes, a propriedade privada é 100% uma invenção do Estado. Do estado de natureza não existe o meu ou o seu, só existe o que a gente consegue pegar e manter na força. A propriedade só passa a existir porque o Estado criou leis para garantir isso, e a lógica final é dura. O Estado que te dá o direito de posse é o mesmo Estado que pode tirar. É bem diferente da ideia de direitos naturais inalienáveis que outros pensadores defenderiam depois. Tudo isso revela o motor duplo que faz o mundo de Hobbes funcionar. A engrenagem inteira do Estado gira equilibrando duas forças, o medo e a esperança. De um lado, o pavor absoluto da morte violenta, que tira a gente da natureza selvagem e nos obriga a aceitar o Leviatã. Do outro, a esperança de ter uma vida confortável, onde o nosso trabalho não vai ser roubado na calada da noite, o que faz toda essa perda de liberdade parecer um bom negócio. Para amarrar essa análise toda, fica aqui uma reflexão provocativa sobre essa lógica fria e calculista. A gente aceita entregar o monopólio da violência e um pedaço gigante da nossa liberdade para as estruturas de governo, porque a alternativa, o desmantelamento completo das leis, é simplesmente assustadora demais. Olhando para todas as tensões de hoje em dia, vale se perguntar: o pacto firmado pelo medo da morte violenta ainda é a verdadeira base de tudo que a gente chama de civilização? É uma questão que, mesmo depois de séculos, continua mexendo com a nossa cabeça. Muito obrigado por acompanharem essa exploração pelo pensamento de Thomas Hobbes.